Olá! Tramita no Senado o projeto de lei complementar 235 de 2019, de autoria do senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, que institui o Sistema Nacional de Educação. Um substitutivo apresentado pelo relator, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, foi aprovado em novembro pela Comissão de Educação e segue para aprovação do plenário. Se aprovado, a matéria, então, vai servir para a Câmara dos Deputados, então, fazer uma análise. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que conta com o presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Gustavo Peta, e também com a vereadora Guida Calisto, que é membro da mesma comissão. Mas antes, nós vamos conferir uma reportagem da TV Senado que detalha a proposta. Observe. Hoje é um dia, senhor presidente, que entrará para a história da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Hoje é talvez, muito provavelmente, o dia mais importante, de 2021 na questão da educação. Assim como existe o SUS na saúde, por exemplo, o Sistema Nacional de Educação vem para permitir que as políticas educacionais sejam elaboradas e implementadas num regime de cooperação entre a União, os estados e municípios. O objetivo é que essas políticas sejam aplicadas igualmente em todas as regiões do país. O Sistema Nacional de Educação organiza as políticas educacionais, implanta um regime de cooperação. A gestão passa a ser compartilhada. Vai funcionar como uma espécie de ajuda mútua, de planejamento e de cooperação e colaboração comuns. Enfim, coloca os entes federados no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo objetivo, que é melhorar a qualidade do ensino, melhorar a qualidade da educação para garantir o futuro das nossas crianças. O projeto é de autoria do senador Flávio Arnes e foi apresentado em 2019. De lá para cá foram realizadas várias audiências públicas e debates. Foram ouvidas associações, entidades, especialistas da área, além de representantes do governo federal, dos estados e municípios. Eu fui o autor da proposta, mas o substitutivo à proposta original está muito bem elaborado, né? Foi fruto assim, de um amplo debate com a sociedade, né? Audiências públicas, discussões, orientações, e procurou-se chegar a um consenso. O senador Dário Berger incluiu em seu relatório a criação de uma comissão intergestores tripartite da educação em âmbito nacional e comissões bipartites de educação no âmbito dos estados. O objetivo é integrar as políticas públicas educacionais, criando padrões e metas que serão elaboradas e cumpridas em regime de colaboração. O relator fez ainda adaptações no projeto para adequar o texto ao que está previsto na Constituição, que prevê que o padrão mínimo de qualidade do ensino deverá ter como referência o CAQ, o custo aluno qualidade. Esse custo aluno qualidade ele é fundamental. Não se faz educação de qualidade se não tiver um mínimo de estrutura, né, e orçamento e recurso para algumas atividades. O texto está bacana, muito bom, temos talvez aperfeiçoar alguma coisa em termos de ensino superior, porque com a aprovação do novo ensino médio, que a partir do ano que vem, né, é obrigado a oferecer um itinerário profissional. As sugestões de Vossa Excelência é muito bem-vinda. Acho que a educação é o início, o meio e o fim da nossa existência enquanto ser humano, porque nós somos avaliados e as oportunidades surgem para nós de acordo com o nosso preparo, com a nossa condição e com a nossa formação. Então, após essa reportagem da TV Senado, agora sim, a gente dá as boas-vindas aos nossos convidados do Questão de Ordem de hoje. Seja bem-vindo, vereador Gustavo Pesta, seja bem-vinda, vereadora Guida Calisto. E eu faço uma pergunta para ambos. A gente viu aí um resumo, né? De forma geral, qual é a opinião de vocês sobre a implantação do Sistema Nacional de Educação? E a gente lembra que o sistema já deveria ter sido criado até junho de 2016,
como está previsto no Plano Nacional de Educação, que é de 2014, vereadora Guida? Bom, eu avalio que a implementação desse sistema é muito importante, né? Existe uma reivindicação muito antiga da implementação do Sistema Nacional de Educação, desde a era de 1932 se fala dessa necessidade. Em 1988, que foi ali no momento, né, da implementação da Constituição, não se tinha o formato acumulado de como é que seria essa implementação, mas aí quando se veio aí vigente nos períodos onde foi se discutido o Plano Nacional de Educação, houve esse entendimento dessa necessidade e dessa importância, né? Como você disse, ele já está atrasado, desde 2016 já era para ter sido implementado, então vem aí a partir desse projeto, né, substitutivo aí que está tramitando no Senado. Bom, eu vejo que, apesar da gente estar no momento que eu entendo, do ponto de vista conjuntural, bem complicado, as nossas representações parlamentares ser uma representação com uma presença muito marcante conservadora, enfim, eu acho que a gente precisa, de fato, aprovar esse sistema o quanto antes. E nos espaços de debate acumulando, fortalecendo esse Sistema Nacional de Educação. Lembrando que o Brasil, dos países latino-americanos, é o único país ainda que não tem um Sistema Nacional de Educação. Então, eu acho que é bastante importante. Lembrando também que o Sistema Nacional de Educação, eu acho que tem um viés um pouco diferente do que é o SUS, né? Porque o SUS é uma questão, eu entendo que os procedimentos e a própria discussão do SUS, além de ter sido mais acumulado, já está acumulada em 88, tem um recorte um pouco diferenciado, né? Tem talvez padrões, procedimentos, entendimentos, acúmulos um pouco mais rígidos, diferente do que é a educação, né? Porque a educação, apesar da gente falar sobre essa questão que o sistema vai fazer, né, dessa cooperação, estabelecer aí as diretrizes, né, cooperar aí rumo ao atendimento dos objetivos, das metas, ela tem que respeitar também a regionalidade, tem que respeitar as culturas diversas onde essa educação está inserida. O que a gente não quer é que tenha aí um atendimento diferenciado com relação mesmo a condições, né, estruturais desse atendimento educacional junto às nossas crianças, aos nossos alunos. Tá bem, agora, vereador Gustavo Pita, quais são as suas impressões gerais? Não, primeiro, cumprimentar você, Mirna, e toda a equipe da TV Câmara, cumprimentar a vereadora Guida. Eu tenho bastante concordância com tudo que a vereadora Guida já abordou. Na verdade, esse Sistema Nacional de Educação é algo que já é demandado há muito tempo, né? Pelos educadores, gestores, estudantes. Né? Você tem um sistema nacional que dê mais condições para a educação se desenvolver, pensando na gestão, pensando no financiamento, em todos os mecanismos possíveis de, vamos dizer assim, de somar forças para a qualidade da educação pública e da educação em geral no nosso país. No momento da discussão da Constituição de 88, ali já ficou um pouco consagrado um pouco as responsabilidades, as competências. Nós temos no nosso texto constitucional, mas evidentemente de modo mais geral, né? Depois, no Plano Nacional de Educação, que é datado de 2014, eu até tive a oportunidade de participar da discussão final, porque fui à Câmara Federal naquele ano, até votei no Plano Nacional de Educação. O plano foi uma grande vitória da sociedade brasileira, né? Foi um momento em que havia uma situação política diferente no país. Nós tínhamos um governo federal discutindo abertamente os avanços na educação. Para que a gente tenha uma ideia, naquele plano, nós conquistamos a ideia dos 10% do produto interno bruto para a educação, né, enquanto meta dentro do plano, e também a criação do sistema logo na sequência. O problema é que nós passamos a viver uma crise política desde aquele período, né, que foi
se aprofundando, junto com uma crise econômica, uma crise de perspectiva no país, e a educação deixou de ser uma das prioridades do país. A educação voltou a viver uma situação muito difícil, enquanto prioridade, né? Então, a aprovação do sistema agora é muito importante. É lógico que o conteúdo do texto ainda vai ser trabalhado, né? Há propostas de mudança, vão ocorrer algumas mudanças tanto ainda no Senado, mas provavelmente na Câmara, mas é muito importante que a gente avance o quanto antes na discussão do sistema, né? Uma questão que a Guida abordou é muito interessante, porque assim, do ponto de vista da saúde, quando você fala em sistema, você pensa em alguns procedimentos e métodos Padrões. são padrões para o Brasil todo. É lógico que tem também o componente local, o território. Ele tem alguma influência, mesmo na saúde. Mas na educação, essa influência é ainda maior, porque você vai lidar com uma disparidade, uma diferença regional muito grande, né? Não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista cultural, né? Os territórios apresentam demandas e possibilidades e potencialidades diferentes. E muitas vezes isso pode ficar assim subaproveitado ou sufocado por conta de um padrão que venha a ser estabelecido de maneira vertical e autoritária no Brasil inteiro. Então, isso a gente não concorda. A gente concorda com a ideia de sistema, a ideia de garantias mínimas, de direitos para todos, de qualidade para todos, mas o aspecto territorial tem que ser levado em conta até para que essa qualidade seja exercida e seja mais próxima, né, da realidade cultural, social dos estudantes, das famílias que ali habitam. Certo, eu vou ler então 2 notas de movimentos importantes da educação aqui do nosso país. A primeira nota é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu emiti uma nota técnica, mas eu vou ler um trecho só, olha, da forma como estão os textos de ambas as proposições de lei complementar, não será garantido o total objetivo primordial do sistema, carecendo, portanto, de uma série de melhorias. A despeito do esforço empreendido pelos parlamentares das 2 casas, e especialmente dos relatores, para o aprimoramento do texto, avaliamos que são necessárias ainda debates mais aprofundados para a construção de um consenso em uma redação que cumpra com os princípios constitucionais e infralegais para um sistema promotor do direito. Reiteramos, portanto, que se faz urgente e necessária a aprovação e a implementação do Sistema Nacional de Educação. Porém, é preciso ter cautela, já que celeridade não é sinônimo de assodamento. E uma outra nota do movimento Todos pela Educação, também tem uma nota técnica de várias páginas, e a gente vai ler aqui a conclusão. Olha, na visão do Todos pela Educação, os projetos de lei complementar que hoje tramitam no Congresso Nacional apresentam grande consonância com o acúmulo do debate sobre a regulamentação do SNE, que se estendeu nas últimas décadas e parecem, portanto, prontos para serem aperfeiçoados no debate legislativo, diz a nota. Com um senso de urgência e rigor técnico, o Brasil poderá definitivamente implementar o Sistema Nacional de Educação como política pública transformadora da vida de milhões de estudantes. O Questão de Ordem, inclusive, entrou em contato com representantes do Todos pela Educação e também com o pessoal do Campanha, né, pela Educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação. No entanto, nenhum representante pôde participar conosco no programa de hoje. Mas a partir dessa nota, a gente pode perceber que existem movimentos que pedem mais debates com a sociedade civil, tem movimentos que acham que não, precisamos implementar. Como que a gente consegue pensar nesse momento, justamente até porque estamos atrasados com essa discussão? Bom, eu penso que nós temos que implementar, né, o Sistema Nacional de Educação. Agora, é óbvio que precisa garantir aí o debate no próprio texto, garantir as discussões, o avanço, o acúmulo, porque, veja, o Todos pela Educação, por exemplo, eles têm um olhar, uma posição
que, de acordo com vários documentos, né, e debates que eles já realizaram, que a gente teve um pouco de acesso, eles meio que defendem que o problema da educação hoje não é financeiro. Né? Eles acham que, do ponto de vista de recursos, se tem muitos recursos, a questão é mais gerencial, né? Veja, a gente sabe que não é bem assim, pelo menos eu entendo que não é bem assim. A gente sabe que tem municípios, né, vereador, que tem aí realidades muito diferenciadas. Tem municípios que têm um orçamento um pouco mais fortalecidos, condições melhores, né, de aplicar ali os 25%, mas a gente sabe também que tem municípios, né, numa situação de bastante dificuldade e que acaba tendo também uma escassez desses recursos para a educação. Então, garantir que, de fato, a gente consiga ter um sistema nacional de educação que seja mínimo e que venha aí contemplar toda essa demanda e todos os elementos do que foi discutido, né, no Plano Nacional de Educação, do que foi discutido nas CONAES, nos encontros dos educadores a nível nacional, eu acho que a gente precisa garantir, sim, a questão do financiamento, dos recursos. Então, eu também, meio que, eu percebi isso um pouco na fala do vereador Gustavo, eu acho que a gente precisa, sim, garantir aí os espaços de debate e de melhoria do texto. Eu acho que seria importante. Mas já com plano aprovado. Sim, mas a gente precisa garantir essa melhoria, esse debate, esses espaços de debate, mas tendo essa preocupação, esse plano precisa ser aprovado. Eu acho que isso é um entendimento. Acho que, assim, quando se trata de um tema tão complexo, você realmente precisa abrir um espaço, um período para debates, para posicionamentos, para você poder colher todas essas visões. Né, que, de acordo com a reportagem que a gente assistiu, aconteceram várias audiências públicas. Isso, O que me parece é que, pelo menos, o pessoal do direitos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que um dos porta-vozes é o Daniel Cara, tem também outros professores, tem muita gente envolvida. O que me parece que eles reivindicam, me parece justo, é que haja um pouco mais de debate, porque ainda não há um consenso em torno do texto. Eles ali apresentam de uma maneira muito clara de que é necessário, sim, o sistema, mas que era preciso haver um debate um pouco mais aprofundado. Eu acho que isso, de alguma forma, se não for garantido em plenitude no Senado, será garantido na Câmara, porque também a Câmara não poderá só referendar ou não o projeto. É muito difícil um projeto que vinha é até mais provável o contrário. Muitas vezes um projeto que vem da Câmara é aprovado na totalidade no Senado, mas é muito difícil o inverso, porque a Câmara acaba sendo um espaço de representação mais do povo, da população, né? O Senado é aquele espaço de representação, assim, das federações. Existe debate, existe possibilidade de mudança, mas a caracterização é um pouco diferente. Na Câmara, esse debate vai ter que ser feito e provavelmente algumas mudanças serão apresentadas. Eu acho que a gente tem que ter o sentido da urgência, sem perder a necessidade do debate e da reflexão, para que o texto seja o mais legítimo possível. Porque o que a gente também aprende, Mina, com experiência, tudo é o seguinte: quando uma lei ela é fruto realmente de um debate, uma discussão, um engajamento das pessoas, a possibilidade depois dela funcionar é muito maior do que uma lei, um texto mais frio, né, que pode ser aprovado do mesmo jeito, tem força legal, entre aspas, né, entre aspas não, tem força legal do ponto de vista jurídico igual, mas na prática ela tem mais dificuldade de ser aplicada. Então, quando ainda trata de educação, que você tem que engajar gestor, diretor de escola, professor, aluno, trabalhadores da educação, é importante que ela venha com esse processo de construção. Mas eu acho que com sentido de urgência. Nós estamos perdendo muito tempo e tem gerações e gerações aí prejudicadas por conta da ausência de um sistema nacional. Vocês apontaram, inclusive, as questões territoriais e as questões econômicas de cada município, de cada estado. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós tivemos na pandemia cidades que conseguiram implementar o ensino remoto.
E nós tivemos aí cidades que não conseguiram implementar, os alunos ficaram totalmente sem aula. Nós tivemos em Campinas, por exemplo, por parte do governo do estado, as aulas que foram pelo centro de mídia, que quem não tinha o aplicativo poderia assistir nos horários da TV Cultura. Campinas também teve a questão do chip, e alguns alunos receberam Chromebook. No entanto, mesmo assim, a gente teve aí notícias de alunos que não conseguiam acessar, ainda com toda essa logística para tentar esse acesso. Como ficaria o Sistema Nacional de Educação? Que contribuição ele poderia dar, por exemplo, numa situação como essa, vereadora? Eu acho que seria importantíssimo numa situação como essa, né? Porque no período da pandemia a gente sentiu muito essa dificuldade de uma orientação mais geral do próprio Ministério da Educação. Em muitos momentos ali os educadores, os gestores ficaram com muita dificuldade. Esse período da pandemia foi um período muito terrível para a educação pública, né? Assim, foi um momento assim de muita dificuldade, de muito desafio, né? E que os profissionais muitas vezes fizeram isso do próprio bolso. Porque em Campinas a gente sabe, né? De todas esses momentos do que se passou aqui, os profissionais da educação e os nossos alunos. Né? Muitas vezes os profissionais que tinham que, a partir, né, de seus recursos próprios, garantir que as crianças, que os alunos pudessem ter acesso. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele viria nesse sentido, para garantir, né, como o próprio vereador Peta disse aqui, garantir os elementos básicos ali, pelo menos para que eles possam ter acesso, de fato, a uma educação. Mas aí, minha pergunta, para quem está em casa e não entende muito, por exemplo, numa situação como essa, um município que tem maior condição de comprar esses equipamentos, o sistema, ele consegue, de alguma forma, uma verba para aquele que não tem esse dinheiro para comprar a ferramenta numa situação de urgência e emergência como essa? Com certeza, porque, veja, olha, a gente tem que entender que os municípios, os estados, eles não são iguais economicamente, a gente sabe disso, nem culturalmente, nem economicamente, tem todas as suas, né, diversidades. Agora, até tem uma citação, eu não lembro de qual professor que disse, que falou o seguinte, com o Sistema Nacional de Educação, a garantia do acesso à educação de qualidade vai independer do CEP desse aluno, né, da onde ele reside. Ou seja, a gente vai ter que garantir, o sistema vai ter que garantir. E a educação, como você mesmo falou, Mirna, não é só do ponto de vista da aula ali, do momento da aula, né, mas assim, tem todo um contexto que envolve isso. Então, envolve os recursos, né, para acesso, envolve a questão da alimentação, da merenda escolar. A gente sabe muito que tem município que necessita de um programa fortalecido de alimentação escolar para que nossos alunos possam ter acesso a uma educação de qualidade, possam ter condição de sentar, ler, interpretar, né, participar de uma aula com qualidade. E tudo isso vai tá envolvido com certeza, porque o que se fala é cooperação dos estados, né, é cooperação. Então, a gente tem estados, municípios que estão melhores economicamente, mais organizados, né, estruturalmente falando, administrativamente falando, mas a gente tem municípios com muita dificuldade. O Sistema Nacional ele vai ter que ter um olhar para isso, um olhar para que os alunos do Brasil possam ter condições de acesso, né, de forma um pouco mais isonômica, né? Vereador, antes então do senhor responder essa pergunta, a gente precisa ir para um breve intervalo e na sequência a gente já volta, o senhor também vai dar o seu parecer a respeito dessa questão. A gente volta já já com questão de ordem, não saia daí. Segundo bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o Sistema Nacional de Educação. Os nossos convidados são os vereadores Gustavo Peta e Guida Calisto, da Comissão de Educação e Esporte aqui da Câmara de Campinas. E, vereador Peta, o senhor ficou de responder agora nesse bloco, então, essa questão dessa disparidade, como é possível, então, a gente pensar nos territórios e da contribuição do Sistema Nacional de Educação?
Olha, Mina, eu acho que isso que vocês estavam abordando é o principal ganho realmente do sistema. Tem vários, né? Questão da gestão, cooperação, ter mais dinamismo, ajudar, né, a ter mais integração entre os sistemas. Então, você tem a rede estadual, a rede municipal, a rede federal, como que isso está dentro mesmo do mesmo projeto, né, com as suas particularidades, com as suas diferenças, mas no mesmo objetivo. Mas o principal ganho é realmente esse de dar uma condição, no mínimo parecida, ou com padrões mínimos de financiamento para todo o país. Você imagina as disparidades, né? A gente poderia pegar aqui até falar de Campinas e de uma cidade no interior aí do país, tudo, mas mesmo se você pegar aqui na região metropolitana, vamos dizer assim, você imagina a disparidade que tem de investimento numa cidade como Paulínia, sei lá, numa cidade como Cosmópolis, que são cidades, inclusive, grudadas territorialmente. É uma diferença muito grande, porque Paulínia é obrigada a investir 25% dos seus recursos na educação e quase sempre os municípios investem esse mínimo mesmo. Muito difícil o município que invista mais do que os 25%, mas os 25% eles são obrigados. E Cosmópolis também vai investir os 25%, mas são cidades que arrecadam per capita de forma muito distinta. Paulínia arrecada muito mais. Então, mesmo que haja depois também o próprio Fundeb e outras formas que acabam compensando um pouco, o desequilíbrio é enorme. A gente pode dar como exemplo a questão do transporte. Por exemplo, o senhor acabou de mencionar Paulínia. Paulínia, por exemplo, os estudantes das escolas públicas são transportados pelo transporte em um contrato pela prefeitura. Os alunos têm esse direito. Em Campinas, a gente sabe que não são todos, que mesmo estudando em escola pública têm esse direito. Sim. Com esse sistema, por exemplo, todos teriam acesso ao transporte escolar, por exemplo? Então, é evidente que essa questão do transporte tem até uma regra mais geral, que quem mora a mais de 2 quilômetros tem o direito em todos os municípios. Mas Paulínia, muitas vezes, dá mais do que isso. Paulínia acaba cedendo para todos os estudantes que reivindicam o direito. Então, você tem razão. Eu não conseguiria responder no detalhe sobre o transporte, porque é uma opção de cada município, mas com aquela ideia do custo aluno-qualidade, você teria um padrão mínimo de investimento por aluno em todo o país. Então, aquele aluno de uma cidade mais pobre, do ponto de vista da arrecadação, teria um investimento mínimo garantido como aquele de uma cidade mais rica. Okay. Agora, é evidente que você vai dizer assim, vai acabar 100% a desigualdade? Não, porque as condições sociais, muitas vezes, da pessoa também pesa, né? O próprio município pode, por opções políticas, resolver investir mais do que aquele mínimo, mas você garante pelo menos um padrão mínimo de investimento por aluno. E isso vai gerar mais, vai diminuir, vamos dizer assim, a desigualdade. Você falou muito bem, a pandemia aprofundou a desigualdade na educação, né? Aprofundou. E nós vamos ter que se preocupar muito com isso nos próximos anos, porque o que já era muito ruim, do ponto de vista da desigualdade e da injustiça, isso durante a pandemia aumentou muito, né? Então, por isso que um sistema como esse é importante, né? Para pelo menos dar mais equidade, dar mais garantias mínimas de investimento num país tão diferente como o nosso, né, do ponto de vista social. Quando a gente fala até em investimento, olha, de acordo com o Ministério da Educação, a gente vai ter um investimento aí em 2022 no país de 134,7 bilhões de reais. A gente tem aqui em Campinas uma previsão de 1,4 bilhão para a educação dentro do orçamento de um pouco mais de 7 bilhões. A gente pode dizer que esses recursos, Ministério da Educação, eles são favoráveis. Como vocês têm analisado essa questão? E, no caso, a esse recorte para a cidade de Campinas, desse 1,4 bilhão, é também um investimento importante na educação? Qual é a avaliação de cada um? O investimento aqui na educação é extremamente importante.
pelo que me parece, a discussão orçamentária está um pouquinho mais, né, que 25%. É um pouquinho mais do que os 26, né? Está um pouquinho mais que 25%. É extremamente importante. A educação no município, ela é reconhecida como a que está ofertada na rede municipal, ela tem uma melhor avaliação, né, da população de forma geral, e até as escolas, as vagas, as instituições conveniadas, a do município, que é ofertada diretamente, tem uma melhor avaliação pela população de Campinas. Então, eu entendo que o que está sendo aplicado aqui é muito importante, mas é óbvio que a gente ainda tem questões aí para resolver. Por exemplo, o número de vagas, né, vereador? A gente tem um déficit aí de vagas na educação infantil, por exemplo. 5.700 crianças talvez de 0 a seria 3 anos, né? Talvez seria... A gente sabe que de 0 a 3 não entra ali, né, na obrigatoriedade, né, que se diz que de 4 anos a 17 anos... No sistema não menciona essa idade ou é desde os 0 anos? Não, na verdade, a obrigatoriedade de 4 a 17 anos veio pela Emenda Constitucional 59, que fala dessa obrigatoriedade, né, da educação. Mas a gente sabe o quanto o município tem que investir na educação infantil, que é as creches, as 6, né, os centros de educação infantil, e o quanto ele é importante para o nosso município. Então, por mais que não seja obrigatório, a gente sabe que a necessidade dessas vagas, principalmente, e como o próprio vereador Gustavo disse, né, com a questão da pandemia, o agravamento da dificuldade, o agravamento da crise econômica, com certeza a gente vai ter, sim, vai ser importante para Campinas a discussão do Sistema Nacional de Educação dentro desse contexto do que ainda nos falta. Então, por mais que a gente tenha condições de aplicar recursos volumosos aqui, a gente não conseguiu ainda atender na sua totalidade a necessidade, a demanda educacional da cidade. Quando a gente fala nesse aumento de 28% no orçamento do Ministério da Educação, como que a senhora analisa isso, vereador? Olha, eu acho assim, falando um pouco sobre a situação de Campinas, eu acho que Campinas realmente tem uma realidade, em comparação ao resto do país, melhor do ponto de vista do município. Porque realmente a nossa rede municipal, ela tem muita qualidade, né? Os professores, os educadores têm uma boa formação, têm uma condição razoável, vamos dizer assim, de trabalho, mas realmente esse déficit a gente não pode deixar de dizer. Por quê? Porque, como a Guida falou, de 0 a 3, a partir de 4 anos é obrigatório. A família, inclusive, é obrigada, vamos dizer assim, a levar a criança para a escola. E o Estado é obrigado a ofertar as vagas. De 0 a 3 não é uma obrigação a matrícula, é uma opção da família. Mas a partir do momento em que a família procura a vaga, é uma obrigação do Estado e do município oferecer aquela vaga. Então, quando a gente fala em 5.700 vagas na educação infantil que não foram respeitadas, é porque o município está violando esse direito de acesso à educação infantil. Por isso, inclusive, que muita gente acaba indo à justiça para garantir a sua vaga, e consegue, com medida liminar, com diversos mecanismos aí, via defensoria pública, tudo. Então, eu acho que uma preocupação grande no município nesse próximo período deverá ser como acabar com esse déficit, né? Acho que isso é uma questão. Agora, na realidade do nosso município, nós temos também a rede estadual. E aí, com toda sinceridade, a rede estadual, por opção política, por problema de gestão, por diversos fatores, é uma rede marcada por muitos problemas. Nem né? essa decisão de ampliar o número de escolas que vão atender, por exemplo, em período integral, sana essas questões? Então, o problema é como está sendo feito isso, né? O que me parece, pelas críticas que estão sendo apontadas, é que mesmo esse processo de ofertar mais educação integral, que é positivo, está sendo feito a partir de uma precarização ainda maior de direitos dos trabalhadores, dos professores. E veja, é só você observar, por mais que o salário dos professores da rede municipal
devessem ser reajustados, aumentados, porque o professor tem que ser sempre aquele que está na pirâmide do funcionalismo público, professor, educador, como um todo, né? Eu acho que tem que receber cada vez mais. Mas quando você compara a rede municipal com a rede estadual, você vai ver a defasagem da rede estadual. As dificuldades dos trabalhadores da rede estadual ainda maiores do que da rede municipal. Então, a rede está tanto que, Mina, é gritante você ver como que as mães, naquela de 5ª ou 8ª série, você tem, na verdade agora vamos dizer, 6º ao 9º ano, Isso. eu sou de uma geração mais antiga, do 6º ao 9º ano, as mães e os pais ficam lutando para manter os filhos na municipal e não na estadual. E isso não é à toa, porque a qualidade é realmente superior por conta das condições de trabalho e outros fatores. Então, eu acho que nós temos vários desafios. Essa questão do para terminar, essa questão do Ministério da Educação, a gente tem que ver como vai terminar o debate, mas por que está havendo um aumento no investimento na educação? Porque houve um grande movimento educacional que lutou muito, inclusive, contra o governo federal e que conseguiu aprovar o novo Fundeb. E esse novo Fundeb foi aprovado recentemente e ele realmente cria uma agenda de maiores investimentos na educação nos próximos anos. Mas é importante a gente ressaltar isso, porque esse novo Fundeb foi criado não a partir do governo federal, foi criado apesar do governo federal. O líder do governo na Câmara, no Senado, as lideranças do governo lutaram contra o novo Fundeb. E graças a um movimento da sociedade civil e de parlamentares comprometidos, se formou uma maioria e o governo teve que engolir o novo Fundeb. Esse novo Fundeb vai permitir um aumento de investimentos na educação no próximo período. Tomara que as gestões aproveitem bem isso, né, para melhorar a situação da educação no Brasil. Quando a gente fala, inclusive, entre as diretrizes do novo Sistema Nacional de Educação, a gente fala do acesso à educação básica, garantir o padrão de qualidade, erradicar o analfabetismo, garantir equalização de oportunidades educacionais, articular os níveis, etapas e modalidades de ensino. A gente sabe que, inclusive, a pandemia, com certeza, se for feita essa pesquisa esse ano, vai escancarar o índice do IDEB. Como que a gente vai conseguir, a partir do Sistema Nacional de Educação, tentar fazer aquela questão do aluno, enfim, ter o aprendizado de acordo com o ano escolar, que é um desafio todo ano colocado, todo ano mencionado, escola com pontuação, que não tem pontuação. Como que a gente vai conseguir pensar nisso, vereadores? Mirna, eu acho que vai ser um desafio grande, né? Eu tendo a ter uma avaliação de que se a gente tivesse tido um Sistema Nacional de Educação antes da pandemia, né, aparecer, talvez a gente teria esses prejuízos um pouco mais diminuídos. Então, eu acho que vai ser um desafio muito grande tentar recuperar essas perdas, né? Até porque o que a gente ouve da área de educação, conversando com muitos professores, é que eu não vou conseguir reprovar alunos. Ou mesmo professores, por exemplo, do ensino fundamental de um 2º ano, chega e fala assim, eu recebi alunos pré-silábicos e não posso reprová-los. Exatamente. Né? A gente sabe que vai ter algum reforço e tal, mas isso, de certa forma, aumenta essa lacuna. O que já era muito dificultoso, né, o próprio vereador Gustavo citou, quando fala da diferença que se tem da rede estadual aqui em Campinas, né, da rede estadual com a rede municipal, né, e aí você citou aí toda a organização das novas unidades de educação integral. Veja, não dá para só se colocar ali sem melhorar as condições, sem melhorar toda a estrutura educacional da escola, né? Então, como a gente usa aquele ditado, né, para inglês ver, você só vai fazer algo ali porque algo eleitoreiro, algo para poder jogar para a torcida. O que na verdade a gente quer, se tivesse um maior investimento nas estruturas, né, nas unidades de educação,
maior investimento, fortalecimento na capacitação dos profissionais, a gente poderia estar numa situação um pouco diferenciada. Então, a gente já estava numa situação difícil antes. Agora, né, a gente sabe, eu tenho bastante confiança que nós temos, principalmente na rede municipal, como o vereador Gustavo citou, nós temos profissionais muito comprometidos, capacitados, né, que investem muito na formação, mas eu penso que se não for algo muito bem pensado, planejado mesmo, a gente não vai conseguir diminuir esses prejuízos. Que eu, na minha avaliação, eu acho que a gente não vai conseguir resolver esse prejuízo na sua totalidade. Eu acho que não. Mas a gente poderia, assim, talvez tentar aí diminuir o que foi esse período aí drástico para nós, né? Porque a gente passou praticamente 2 anos, né? Sim. 2 anos praticamente. Recentemente que nós tivemos, a partir de outubro, a questão da obrigatoriedade do retorno, né? Do retorno presencial. E retorna numa situação também bem complexa, porque os alunos, principalmente os alunos na idade aí, né, menos de 17, mas 16, 15, 14, que não foram vacinados, na sua ampla maioria. Ali os protocolos sanitários que antes eram obrigatórios já foram totalmente flexibilizados. Então, quer dizer, é uma situação bem difícil mesmo, e eu acho que a gente vai ter um desafio para os próximos anos aí, mas nós, né, educadores, professores, a gente sabe que o desafio faz parte aí dessa trajetória. Eu acho, Mina, que tem que ter um grande, tem que ter um plano. A gente até conversou com o secretário sobre isso na última reunião nossa da Comissão de Educação. E ele ficou, inclusive, de apresentar esse plano agora em dezembro. Um plano vamos dizer assim, não estou dizendo que vai ser isso não, mas um plano de recuperação mesmo. Porque o prejuízo, ele existe. Ele está aí, né? Mas a gente tem que atenuar esses prejuízos. Então, como utilizar os recursos que vão aumentar um pouco por conta do novo Fundeb, por conta do orçamento da prefeitura ter crescido um pouco, como utilizar esses recursos para diminuir os prejuízos causados pela pandemia, né? São aulas de recuperação que vão ser dadas, há mecanismos para isso, né? A rede municipal é uma rede muito qualificada, né? Evidentemente que há alguns problemas, às vezes, de déficit de profissionais, então precisa superar esses problemas, mas precisa enfrentar a questão. Não dá para ignorar. Essa é a realidade que você mesmo apresentou, né? Por exemplo, a professora que passa o aluno de ano, vamos dizer assim, mesmo ele não atingindo questões mínimas que ele precisaria atingir com aquela idade, porque realmente a pandemia não permitiu. Tudo bem, eu não estou aqui defendendo que ele deveria ser reprovado como uma penalidade, porque ele também não teve acesso às condições para poder aprender. Mas, ao aprová-lo, isso não pode mascarar as questões. Parece que o governo municipal está fazendo uma avaliação geral com todas as crianças, e essa avaliação, né, vai servir de base para um diagnóstico a ser enfrentado. Então, nós esperamos que isso ocorra para que a gente possa diminuir esses prejuízos. Fique imaginando, né, por exemplo, as crianças de 6, 7 anos, período de alfabetização, mesmo aquelas que tinham acesso aos meios digitais, que já não são uma boa parte da população. Como conseguir se alfabetizar sem a atividade presencial, sem o professor próximo, a professora próxima, ensinando, estimulando, né? Então, é um prejuízo enorme, ainda mais difícil para quem não teve acesso aos meios digitais, mas a gente tem que enfrentar isso. Eu tenho clareza que isso tem que ser uma das prioridades do governo municipal no ano que vem. É uma questão não só do secretário, mas do prefeito ver isso como prioridade. Um dos temas aqui que a gente fala no contexto do sistema por exemplo, fala justamente sobre qual é a função, né, do governo federal, dos estados e municípios. Uma das funções, fala aqui da União,
olha, articular os diferentes níveis e sistemas de ensino, inclusive as políticas de desenvolvimento na rede federal de educação superior e tecnológica, com a das redes estaduais e municipais de educação. Aí a gente sabe que, inclusive, a vereadora preside a Comissão de Estudos do Instituto Federal. Como que a senhora analisa esse texto quando a gente pensa também na educação de ensino médio e a possibilidade de educação superior? Essa parceria ela pode resolver equações como esta. Inclusive, a senhora recentemente apresentou um documento em relação à volta do Instituto Federal lá no Campo dos Amarais, né, lá no CTI Renato Acha. Como que a gente consegue resolver tudo isso? Então, a realidade dos institutos federais, conforme a gente tem um pouco aí visto, né? A gente vê que o próprio instituto em si, a formação, a qualificação dos profissionais é algo assim, de muita qualidade. Os institutos federais, pelo que a gente avaliou, presenciou, participou, teve conhecimento, de forma meio que, né, geral, assim, se teve um olhar muito próximo, né, do próprio Ministério, investimento, capacitação, qualificação. Agora, a gente sabe também que muitos aí estão em situações de se adaptar no próprio território, né? Aqui, na situação de Campinas, por exemplo, a sede do Instituto Federal, que fica lá no Campo Grande, ela foi se instalada ali em 2019, logo em seguida já veio 2020, 2019, naquela passagem ali, logo veio a pandemia, né? E aí teve toda uma dificuldade, inclusive, desse instituto, dessa sede, ter a participação, a presença, uma interação maior, um engajamento maior daquele território. Então, por exemplo, se você tem essa parceria mais vinculada, mais coordenada, né, você vai, de fato, conseguir avançar, conseguir estabelecer mais unidades, abrir mais postos, mais unidades para o estabelecimento, né, desses institutos. Essa questão do Instituto Federal lá nos Amarais, lá no CTI, né, Renato Acha, é uma discussão que já veio de há muito tempo, porque aqui em Campinas eles têm um convênio que ainda é vigente, né, do Ministério da Educação, junto com o CTI Renato Acha, que está vigente esse convênio e que se encerra em 2023, mas não está tendo lá nenhuma implementação, não está tendo lá a presença do Instituto Federal, né, porque quando saiu ali em 2018, 2019, que sai o Instituto Federal que vai para a região do Campo Grande, encerrou-se as atividades ali. Então, com certeza, o Sistema Nacional de Educação, ele pode, né? A gente sabe se vai fazer, mas ele pode, se for um sistema fortalecido, debatido, discutido com todos os atores, fazer uma aproximação, um acompanhamento, desde das séries iniciais até as séries, né, da universidade, da graduação, enfim, eu acho que nesse sentido vai ser bastante positivo, sim. Eu penso dessa forma, porque, veja, você tem essa questão do Instituto Federal, que a vereadora Guida tem feito um importante trabalho aí na Comissão Especial de Estudos. E ele foi instalado na região do Campo Grande. Foi muito importante, porque mostra uma preocupação com descentralização, com você ter instituições públicas relevantes em vários espaços da cidade, não concentrados na mesma região. Mas, ao não ter um sistema, por muito tempo, e ainda há um déficit de vínculo do Instituto com a rede estadual e com a própria rede municipal, né? Isso existe até em relação à Unicamp, né, que é uma instituição aí de décadas na cidade. Agora, mais recentemente, do ponto de vista histórico, há uma preocupação da Unicamp em fazer chegar mais próximo da realidade dos estudantes de escolas públicas a possibilidade do vestibular, foram introduzidos mecanismos de cotas, de participação de escola pública, então foi democratizando um pouco, por mais que ainda seja muito excludente.
Então, por quê? Porque não há um sistema. Então fica lá a rede municipal, a rede estadual, nem a rede, nem o Estado de São Paulo consegue integrar suas redes. Porque uma coisa é a rede estadual de ensino médio, que nós temos as escolas estaduais, outra coisa é a Unicamp, e outra coisa é o Centro Paula Souza, que tem o Bentão e o ETCAP, né? E ainda, aqui em Campinas ainda a gente tem o Cutuca, que é vinculado à Unicamp. Mas tudo isso muito solto. Se você tem um sistema, é tudo a mesma coisa. Eles se integram mais. Eles se integram, tem que ser a mesma coisa. É o sistema público de educação. E isso pode ajudar, inclusive, a dar mais perspectiva para a juventude que está na escola pública de possuir mecanismos de ampliar a sua formação. Porque é a tal crise do ensino médio, né? O jovem termina o ensino médio, ele vai fazer o quê? Né? Então, não. Ele tem o Instituto Federal, ele tem a possibilidade de cursos profissionalizantes tais, ele tem a Unicamp, ele tem, e aí vai se enquadrando de acordo com o perfil, com as vontades, com a perspectiva, tudo, né? Então, o sistema pode ajudar muito nisso, em integrar os diversos sistemas que hoje, muitas vezes, nem se conversam, né? Eu vi outro dia um trabalho da comissão da Guida, né? O esforço dos professores do Instituto Federal, né? Se aproximarem das escolas. Mas aí fica muito mais um esforço profissional, né? Do professor, do gestor, do que do sistema. Do sistema mesmo integrado. A gente vai então para um breve intervalo, o último intervalo do nosso programa de hoje, tomar uma aguinha rapidinho e volta já já com questão de ordem. Não saia daí. Bloco de encerramento do Questão de Ordem que hoje discute o Sistema Nacional de Educação. A gente já falou sobre educação básica, sobre a questão do ensino tecnológico, ensino médio. Aí a minha pergunta a gente falou da questão de políticas e a gente sabe que existe uma amplitude de partidos no nosso país. O Sistema Nacional de Educação, ele vai conseguir integrar municípios, estados e a União, independente de siglas partidárias? Qual a opinião de vocês? Eu acho que essa é a ideia. Agora, por quê? A gente tem que ver... Bom, primeiro, a gente tem uma Constituição Federal, que por mais que a gente tenha passado aí por vários processos de desmonte, fragmentação, fragilização, né? Da nossa Constituição Federal, ela tem ali todas as diretrizes, as normativas do que tem que ser educação. E vinculado a ela é regulamentada pela LDB, né? Então, ali está todo o debate do sistema do que é educação para nós. Então, a educação ela não pode ser algo vinculado a um programa de um governo ou que venha aí representar o que ideologicamente defende um partido político que está à frente de um governo. Então, a educação ela é uma pasta totalmente importante, ela é um direito que está constitucionalmente garantido, a educação pública, laica. Então, lutar para que essa educação, que foi ali conquistada na Constituição de 88, ainda é um dos desafios cotidianos dos profissionais de quem milita na educação pública. Então, a gente sabe que eu vejo que não vai ser tão fácil, né? Fazer essa integração, garantir toda essa cooperação, garantir um sistema fortalecido. Não vai ser tão fácil. Mas a gente tem no segmento educacional, tanto do ponto de vista de quem milita, de quem discute, enfim, a gente tem um engajamento social dos especialistas que discutem essa pasta muito forte. Então, no Plano Nacional de Educação, em 2014, né, quando se apontou para a necessidade da efetividade, da efetivação ali do sistema, a gente já veio de uma longa jornada de debate, de acúmulo. Então, eu vejo que, com certeza, não vai ser nada fácil, mas eu vejo que a gente tem aí um acúmulo já muito fortalecido para que, de fato,
isso aconteça. No último período, o próprio vereador Gustavo citou, a gente veio aí de um período com muita luta, né, apesar de um governo federal que não tem tido o interesse de investir na educação com qualidade. A gente passou por um processo aí de desfinanciamento de várias universidades, de vários espaços, institutos federais, enfim, esse processo de desmonte, mas mesmo assim, principalmente os militantes da educação, quem está lá no Conselho Nacional de Educação, né, eles têm atuado assim, de forma muito fortalecida para manter a educação aí como uma política de Estado e não uma política de governo ou do governo de plantão que está ali na gestão do município, do Estado ou mesmo da presidência da República. Eu acho que a gente tem condição, sim, de continuar a nossa batalha. A gente sabe que não vai ser fácil, nós vamos sofrer vários desafios, várias afrontas, como a gente enfrenta hoje, desmonte, ataques, mas eu acho que os militantes, quem discute a pauta, tá preparado para os embates. Vereador. Eu penso dessa forma também, né? Só a gente vê também a experiência do SUS, né? Que apesar de, evidentemente, há diferenças de prioridades nos governos, tem governo que investe mais, governo que investe menos, governo que, né? As diferenças partidárias, programáticas, impactam nas políticas públicas sempre. Mas, se você tem realmente um sistema muito fortalecido com uma política de Estado, você vai ter nuances, mas você vai ter um sistema que não deixa de funcionar, que não deixa de existir, porque ele é mais forte, inclusive, do que o governo da ocasião, entendeu? Num sistema democrático em que há alternância de poder, etc. Então, eu penso dessa forma. Quando você visita uma cidade, por mais pequena que a cidade seja, etc., em qualquer local do nosso país, você vai ter lá um centro de saúde vinculado ao SUS, em que chegou, por exemplo, vacina para as pessoas daquela cidade. Você vê, essa questão da vacinação, ter a capilaridade que ela está tendo no Brasil inteiro, é por conta de a gente ter um SUS, por conta de existir o SUS. Se a gente não tivesse o SUS, mesmo com vacinas em quantidade, a gente não conseguiria espalhar esse plano de imunização pelo Brasil todo, né? Então, você ter um sistema de educação, mesmo com os conflitos políticos partidários, ele pode garantir uma política de Estado de uma forma muito mais forte do que a gente tem hoje. O senhor falou dessa questão, vereador, e é difícil a gente não mencionar que o texto do Sistema Nacional de Educação amplia a responsabilidade do MEC e dos governos estaduais com relação aos municípios. Recentemente, a gente viveu aí uma crise no MEC, né, com a saída, por exemplo, do INEP de vários funcionários, uma série de coisas. Como que o sistema vai conseguir fazer com que todos os objetivos colocados nele possam ser garantidos, independente de crises, por exemplo, no Ministério da Educação? É claro que essas crises, é claro que o governo, ainda mais o governo federal, as opções políticas, democráticas que o Brasil fizer, tem impacto direto na construção desse sistema ou não, né? Não é uma coisa assim, porque precisa de vontade política, né? Então, vamos dizer que o Senado, a Câmara, aprove esse sistema durante o ano que vem. Nós teremos um novo governo federal a partir de 2023. A depender do compromisso que esse governo tenha com a educação e, portanto, com o sistema e com o próprio Plano Nacional, que ainda está em vigor, nós teremos mais facilidades ou mais dificuldades, né? Aí não tenha dúvida. O governo tem impacto, sim. O que eu só acho é que se a gente tiver governos democráticos, comprometidos com a pauta da educação, a gente pode mais rapidamente implementar esse sistema e vamos dizer assim, minimizando as disputas políticas que existem, elas se tornam menos impactantes sobre o sistema
do que se, por exemplo, o governo que for implementar o sistema não tiver compromisso com ele, né? Eu também não tenho ilusão com isso. A gente aprova o sistema ano que vem. O governo de 2023 não tem compromisso nenhum. O governo que vai implementar Mas precisa aí não ter tem um compromisso. prazo, não tem uma obrigatoriedade independente de ser um sistema de Estado e não um sistema de governo? Eu acho que pode ter. Mesmo assim, se o governo federal não tiver compromisso com a implementação, ele começa de maneira precária. Porque uma coisa é um governo estadual resistir, ou outra coisa é um governo municipal, porque aí se enquadra, aí não tem jeito, vem a força. Mas quando o governo federal não tem compromisso, é muito difícil, né? Por quê? Porque é diferente do SUS. Porque o SUS já está implementado, ele já está em funcionamento. Então, o governo federal, mesmo sem compromisso, precariza, mas ele não deixa de funcionar. Olha que as tentativas foram muitas. Mas, no caso do sistema da educação, eu acho que pode ter impacto, sim. É melhor ter como instrumento até de pressão, porque você pode juntar o movimento, os gestores comprometidos e pressionar o governo a implementar. Isso pode ser suficiente, mas tem diferença o governo que for implementar. Agora, tem um ponto importante aí, que você citou logo no início, né, desse momento aqui, quando você falou da necessidade da ampliação desse debate. Então, quer dizer, se você também consegue ampliar esse debate, garantir, né, ali pontos importantes, que seja garantido ali os apontamentos que de fato representa o que o segmento da educação entende como ser importante, você vai sair mais fortalecido, mais força também para poder fazer essa cobrança. Então, por mais que não se trata de fazer uma lei que vai vir de cima para baixo, mas pelo contrário, que vai garantir esse debate, essa participação, e vai garantir que esteja contido nela elementos importantes para que no futuro, inclusive, nos dê condição de sair mais fortalecido se vier um governo aí que não tenha compromisso. Que não tenha compromisso. Então, eu entendo dessa forma. Por isso que o debate agora, a participação popular, o debate ampliado é muito importante. Mas é óbvio que a gente partindo como meta principal também a implementação. Importante salientar também que no Sistema Nacional de Educação está definido, então, que será uma comissão tripartite, né, com um prazo de 2 anos após a lei entrar em vigor. E ainda a gente mencionou logo no comecinho, os vereadores também, a questão do CAC, que é o custo aluno qualidade. Isso também é um dispositivo que precisa ainda ser criado, então, na prática, é isso? Precisa... Na verdade, isso já veio na discussão do Fundeb. Ele está previsto no Plano Nacional. Mas na prática ainda não existe esse custo. E também tem alguma coisa na conta do Fundeb. Isso. Mas é evidente que com o sistema você vai equacionar isso. Equacionar, regulamentar. Regulamentar e garantir. Que é aquilo que você também falou. O sistema é muito importante para não desresponsabilizar a União e os estados, que é quem tem mais poder de tributação e de arrecadação da educação infantil e da educação básica. Porque muitas vezes a União fala, não, isso é o problema do município. Mas tem município que não arrecada, tem município que vive sem condição nenhuma. E aquelas crianças serão penalizadas por conta de uma divisão tributária extremamente injusta com os municípios que possuem menos poder de arrecadação. Então, por isso que o sistema é importante, porque é aquilo que a Guida falou, né? Hoje, dependendo do seu CEP, você já nasce com uma perspectiva muito menor, né? De ter uma educação de qualidade, de ter condição de se desenvolver, tudo. E isso precisa ser equalizado, né? Vocês falaram, inclusive, e é chamado popularmente de SUS da educação, mas, com certeza, ainda há muito o que fazer para para ser, então, de certa forma, a gente pensar nesse sistema único de cima para baixo com responsabilidades compartilhadas. Sim, porque o SUS, por exemplo, só dar um exemplo, o SUS ele teve ali o seu momento, né, de
implementação mesmo foi na Constituição de 88. Mas quando chega na Constituição de 88, já tinha um acúmulo, e um acúmulo a gente tem que destacar, né? Foi um acúmulo ali, foi uma construção coletiva, né, dos especialistas, de quem discutia como um todo a saúde. Então, ao contrário do que está acontecendo hoje. Eu não vejo o debate do sistema, não sei o que o vereador Gustavo pensa, mas eu não vejo. É tímido, né? É tímido, ele está muito recuado, ao contrário do SUS. O SUS, quando ele é implementado, ele fazia parte assim, já tinha realizado várias conferências nacionais, era o debate que hegemonizava toda a pauta da saúde. Né? Dialogando com o que você está falando, talvez seja essa a fundamentação da crítica da campanha pelo direito à educação. Porque, por mais que os senadores digam que as audiências públicas foram realizadas, a formalidade da audiência pública não basta, né? Porque ela pode acontecer, mas a população ainda não está mobilizada para o tema, né? Quem está ali, quem utiliza a educação não tem acesso, né? Porque o que me parece que ainda o debate está muito, vamos dizer assim, na ponta ali da pilha dos senadores, as entidades, os representantes nacionais, mas não existe um debate na comunidade, ocorrendo nas escolas, com os professores, né? Mas isso foi como a senhora já mencionou no primeiro bloco, é preciso, então, que a gente tenha o sistema com urgência e esses debates que eles ocorram enquanto o sistema já está em vigência. Até porque a gente falou aqui de 2 anos para a implementação do sistema. Sim, porque a necessidade da gente ter esse sistema nesse sentido da cooperação, nesse sentido da garantia das diretrizes, nesse sentido de organizar, é gritante essa necessidade. No início da pandemia, por exemplo, quando se deu a pandemia que se encerrou as aulas, os educadores ficaram sabendo o quanto se tinha de famílias passando necessidade que a gente não sabia. Né? Então, veja, escolas, territórios que são muito diferenciados, a gente estava avaliando que um território, por exemplo, como Campo Grande, estava numa condição igual a qualquer outro território. A gente sabe que não, lógico, né? Quem estuda a cidade, quem debate a cidade, a gente sabe que não, mas a gente, por exemplo, não estava sabendo o quanto a fome estava atingindo aquela comunidade. Se você tem... E isso interfere muito na educação, interfere demais, né? Então, se você tem um sistema que possa estar monitorando isso, possa estar ali apontando indicativos, o vereador Gustavo falou muito bem. Por exemplo, a gente tem um distanciamento da universidade para os nossos territórios imensa, que poderia estar fazendo um trabalho, né, muito mais aproximado nesses territórios. A gente tem aqui, em Campinas, a gente tem uma Unicamp, que é uma universidade reconhecida mundialmente, que poderia estar mais interagindo dentro desses territórios. E questões como essa já poderiam ter sido detectadas. Para nós, aflorou. Óbvio que a gente estava num momento também de crise econômica, com a pandemia ela explodiu, a gente sabe disso, mas isso já estava vindo de um contexto, de desmonte, de desemprego, de falta de renda. Então, eu vejo que é urgente a implementação desse sistema e a gente lutar para que ele seja o melhor, que represente de fato as nossas necessidades. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. O que justifica, eu estou falando no mesmo território, porque se fossem cidades diferentes, você podia ter um contexto de pandemia diferente de uma cidade para outra. Mas o que justifica, por exemplo, em Campinas, a rede estadual interromper as aulas presenciais em uma data e a rede municipal em outra data? Não tem justificativa do ponto de vista da política pública. Se você tem um sistema integrado, é a decisão do sistema. Nesse momento agora não tem como ter aula presencial, por conta da situação pandêmica, etc. Tal. E você interrompe as aulas, tanto na escola particular, como na escola municipal, como na escola estadual.
E até o acesso também, né? Cada um teve um tipo de acesso, Claro. o Estado conseguiu naquele momento se Claro. articular e A criar o gente centro tava- de mídia. Campinas demorou um pouco mais para ter esse acesso e outros municípios nem tiveram. Porque, Mina, a solução não ser conjunta. As crianças, os jovens são os mesmos, né? Então, mesmo quando a gente fala de desigualdade, quando você fala aqui no caso do município, tem uma parte da rede que é concorrente, município, estado. Essa desigualdade ela ainda fica maior com decisões diferentes de uma rede ou de outra. Não tem justificativa. É uma política de Estado, não é uma política do governo A ao governo B. Sem contar que ainda existe aquele debate, que eu acho que ainda não foi superado, da questão da municipalização do ensino, mas isso é um outro programa, né? Não toca Que a gente Mas, então, acho que é isso. O sistema ele pode criar decisões mais justas para o conjunto das pessoas e não ficar dividindo as pessoas. Você é do sistema estadual, do municipal, aí um tem o direito a isso, outro tem o direito Você vai àquilo. ter, você não vai ter. São você crianças, vai ter são jovens, são pessoas que devem ser atendidas até da mesma forma. um exemplo que foi dado durante esse debate do Sistema Nacional falou que, por exemplo, numa mesma rua estuda um aluno de escola municipal, outro de escola estadual. O ônibus vem em busca de escola municipal, mas não pode buscar o de escola estadual, que é o mesmo trajeto. São coisas pequenas, mas que no universo é muito relevante. Claro. São coisas pequenas, mas que fazem muita diferença, né? Muita, demais, assim. A gente vê... Teve agora um avanço aqui que integrou o georreferenciamento para matrículas. Então, tanto estadual como município estão integrados. A questão dos 2 quilômetros. Então, você até cria mais dificuldade para a pessoa querer, inclusive, escolher, vamos dizer assim, se quer estudar na escola municipal ou estadual. Mas, pelo menos, é uma coisa mais inteligente, né? Porque a demanda é a mesma, integra, você não superlota uma unidade em relação à outra. E até bom na questão do território, da comunidade do entorno, estar ali cuidando também do ambiente escolar. Né? Exatamente. Então, você prioriza pelo distanciamento da sua casa até a escola e não por outros motivos. O foco é a questão, é um critério objetivo, né? Sim. A gente aguarda, então, a decisão, né, do Congresso Nacional, e aí a gente trouxe aqui no Questão de Ordem de hoje as contribuições dos parlamentares de Campinas a respeito deste tema, lembrando que a gente trouxe aqui vereadores da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, e a vereadora Guida Calisto, inclusive, ela faz parte, é presidente da Comissão de Estudos que analisa a importância do Instituto Federal de São Paulo, Campus Campinas, tem ainda muita coisa para acontecer, e a gente aguarda aí um novo desdobramento dessa decisão em âmbito federal, para a gente, quem sabe, trazer novos debates a respeito desse tema aqui no Questão de Ordem. Agradeço a participação de vocês. A gente que agradece, eu agradeço bastante aqui, a TV Câmara, agradece a oportunidade, e a gente espera, Mirna, que esse debate possa, de fato, ganhar aí a relevância que ele tem junto à população, né? A educação, principalmente agora nesse período da pandemia, nós já sabíamos, mas ela acabou aí ganhando aí uma importância, né, muito grande nesse período. E a gente espera que a população possa entender a importância da implementação desse Sistema Nacional de Educação, mas também que a população possa se sentir parte para poder discutir, para poder opinar e para poder reivindicar também o que é seu de direito, né? Porque educação pública está lá na Constituição Federal, muitos lutaram, muitos continuam lutando, porque a gente sabe a importância que se tem educação para os nossos filhos, para os filhos da classe trabalhadora do nosso país. Obrigada, vereadora. Agradeço, Mirna, toda a equipe da TV Câmara, pela oportunidade do debate, um debate realmente muito importante, ainda não... É muito importante o papel da TV Pública, da TV Câmara, de trazer esse debate para o conjunto da sociedade, porque ele deveria ser um dos principais debates do país hoje. Nós deveríamos estar debatendo isso em todos os lugares, porque é uma oportunidade para o Brasil avançar numa área tão negligenciada historicamente no país. Então, que a gente possa estimular esse debate com mais força nesse final de ano, no ano que vem, para que ele possa se consolidar com o sistema nacional que a gente tanto luta e tanto sonha.
Obrigada. E assim, a gente fica por aqui com Questão de Ordem. Lembrando que você assiste a outros debates do nosso programa na playlist que você acha no youtube.com/TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui. Até um próximo Questão de Ordem.